Hoje você vai conhecer a história completa do livro de Daniel de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. Jeremias avisou. Isaías gritou nos portões. Ezequiel viu em visões o que ninguém queria crer. O juízo estava vindo, não por causa da força dos inimigos, mas por causa da corrupção do próprio povo. O sagrado foi profanado, o pacto foi quebrado. E Deus, o Deus de Israel, se levantou como juiz. Então os portões de Jerusalém se abriram. Não para a glória, mas para o exílio. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, os céus não responderam ao clamor da cidade santa. A Babilônia, sob o comando implacável de Nabucodonosor, veio como um rio em cheia. O rei de Judá foi entregue em suas mãos, não por estratégia militar, mas por decisão divina. O Senhor permitiu que o inimigo tomasse a cidade, o templo e até os utensílios sagrados que foram carregados para a terra de Sinear, o antigo nome da Babilônia, onde seriam guardados na casa dos falsos deuses. Ali começava o exílio. Mas entre as pedras do julgamento, Deus preservava sementes. Nabucodonosor ordenou que seu chefe dos eunucos, Aspenaz, escolhesse jovens entre os exilados, descendentes da realeza, filhos da nobreza de Judá. Eles deveriam ser perfeitos em aparência, instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência e da cultura, capazes de servir no palácio real. A missão era clara: apagar a identidade hebraica e transformá-los em babilônios, não com chicotes, mas com sedução. Eles estudariam a língua dos caldeus, aprenderiam sua literatura e comeriam da comida do rei, manjares finos, o melhor vinho da corte. 3 anos de imersão. Depois, estariam prontos para servir ao império. Entre os escolhidos estavam 4: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Seus nomes, que traziam em si a memória do Deus de Israel, foram trocados. Uma tática comum dos impérios: mudar o nome para tentar mudar o espírito. Daniel passou a se chamar Beltesazar, nome que invocava Bel, um deus babilônico. Hananias virou Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abed-nego. Era mais que tradução. Era tentativa de transformação espiritual. Mas Daniel, com aproximadamente 14 anos de idade, decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. A comida da mesa real vinha provavelmente de animais sacrificados aos ídolos ou preparações contrárias à lei de Moisés. Comer dela significava abrir mão de sua fidelidade, mesmo que em silêncio, mesmo que parecesse pequeno. E Daniel sabia: a fidelidade não começa na arena dos leões, começa na mesa. Ele pediu permissão para não se contaminar. Não foi um gesto rebelde, foi ousadia com sabedoria. Deus já havia inclinado o coração de Aspenaz a favor de Daniel, mas o medo ainda era real. Se você parecer fraco ou doente, o rei me matará, disse o oficial. Então Daniel propôs um teste: 10 dias. Ele e seus amigos comeriam apenas legumes e beberiam água. Ao fim do prazo, que comparassem sua aparência com a dos outros jovens que comiam do banquete real. E assim foi feito. Ao final dos 10 dias, os 4 jovens hebreus pareciam mais saudáveis e robustos do que todos os outros. Não era apenas dieta, era favor divino. Deus deu a esses jovens conhecimento, sabedoria em toda cultura e ciência. Mas a Daniel deu algo a mais: a capacidade de entender visões e sonhos. Ao fim dos 3 anos, todos os jovens foram levados à presença de Nabucodonosor.
E quando o rei conversou com eles, entre todos, ninguém se comparava a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em toda a matéria de sabedoria e entendimento que o rei buscava, os encontrou 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do reino. Na segunda noite do reinado de Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra não conseguiu dormir. Não por causa de conspirações, guerras ou crises do império, mas por causa de um sonho perturbador, tão vívido, tão real, que o sono fugiu como um pássaro assustado. O rei acordou em agonia e, por um desígnio divino, o conteúdo do sonho lhe escapou da memória. Restava apenas o terror em seu espírito. Nabucodonosor convocou todos os sábios da Babilônia, magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, homens que se gabavam de ter contato com os deuses, mestres na arte de interpretar mistérios. Ele lhes lançou um desafio inédito e impossível. Dizei-me o que sonhei, e depois me digam o que significa. Eles ficaram perplexos. Era comum que reis pedissem interpretações, mas nunca que revelassem um sonho esquecido. Ó rei, vive para sempre, disseram. Conta-nos o sonho e nós o interpretaremos. Mas Nabucodonosor os interrompeu com frieza. Vocês estão tentando ganhar tempo. Se não me disserem o sonho, saberei que estão inventando interpretações. Só há um decreto: ou me revelam o sonho e seu significado, ou serão despedaçados e suas casas reduzidas a monturos. O rei ofereceu uma alternativa: glória, riquezas e honra, se decifrassem o mistério. Mas os caldeus foram forçados a admitir sua limitação. Não há homem na terra que possa fazer isso. Nenhum rei jamais pediu coisa semelhante. Isso só os deuses poderiam revelar, e eles não vivem entre os homens. Foi o suficiente. A fúria de Nabucodonosor explodiu. Ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Entre os marcados para morrer estava Daniel, embora ele ainda não tivesse sido chamado. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, foi para executar o decreto, Daniel o abordou com prudência e sabedoria. O que está acontecendo? Por que tamanha pressa do rei? Arioque explicou. Daniel, então, foi até o rei e pediu tempo. Não para inventar respostas, mas para buscar a única fonte de revelações verdadeiras. Ele voltou para casa, chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e juntos oraram ao Deus dos céus. Não pediram riqueza, não pediram vingança, pediram misericórdia. Pediram que o Deus eterno revelasse o mistério, não apenas para que sobrevivessem, mas para que ficasse claro quem era o verdadeiro Deus em meio a uma terra de ídolos. Naquela mesma noite, o mistério foi revelado a Daniel numa visão. E antes de correr ao rei, Daniel se prostrou em adoração. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. A ti, ó Deus de meus pais, dou graças e louvores, pois me revelaste o que te pedimos. Na manhã seguinte, Daniel foi até Arioque. Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e eu lhe revelarei o sonho. Arioque correu com Daniel até Nabucodonosor, quase querendo crédito pela descoberta. Encontrei entre os exilados de Judá um homem que pode revelar o sonho. O rei olhou para Daniel, chamado agora Beltesazar, e perguntou com desconfiança: És tu capaz de me fazer saber o sonho e sua interpretação? E Daniel respondeu com reverência e coragem: Não há sábio, nem mago, nem adivinho que possa revelar ao rei esse mistério. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel então revelou o sonho. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua, impressionante em esplendor, terrível em aparência.